Amém? Todos acharam? Deixa a Biblinha aberta aí, os aplicativos. A gente vai entrar em uma série nova aqui. Há um tempo atrás nós entramos em uma série sobre o orgulho. Nós falamos aquilo que talvez nós carregamos, muitas coisas nós precisamos deixar de lado para começar a viver um ser, um homem e uma mulher de Deus, cheio do Espírito. Um homem e uma mulher de Deus que muitas características nós precisamos deixar na cruz. E nós aprendemos que nós somos carregados, nós somos transformados em pessoas que ao longo da vida nós somos quem nós somos. Muitos problemas, muitas dificuldades, muitas coisas que nós carregamos ao longo do passado e muitas das coisas que nós carregamos, nós se tornamos quem nós somos. E muitas das vezes nós precisamos abrir mão daquilo que é o passado nos transformou em quem nós somos. Muitas decisões, muitas coisas na nossa vida que nós tomamos decisões, é a partir daquilo que nós aprendemos, é a partir daquilo que nós vivemos, por experiências. E muitas coisas que nós carregamos, muitas das vezes foi por aquela situação que nós precisávamos tomar umas certas decisões. E hoje em dia, talvez Deus quer falar algo novo, mas por nós ter vivido aquelas coisas do passado, muitas das vezes nós carregamos aquilo, e as mesmas coisas podem vir, outros problemas, outras coisas, por aquilo ter dado certo no passado, então a gente começa a viver sempre realizando aquilo que deu certo. E nós desconstruímos isso ao longo daquela série. E hoje nós entramos em uma nova série, que vai ser chamado Construindo um Legado. Para vocês, o que é um legado? O que vem no seu coração quando nós falamos que nós precisamos construir um legado? O que vem no nosso coração? Você, nós somos seres que nós precisamos deixar um legado. Essa semana o Silvio Santos morreu, para quem sabe. O Silvio Santos, ele carrega um legado. Por gerações e gerações, o mesmo legado vai ser transformado, vai ser transportado para suas famílias. E ao longo do tempo, essa história sobre o Silvio Santos, como ele carrega multidões, pessoas e multidões se inspiram, pessoas e multidões, eles olham ele como um espelho, olham como exemplo de vida, um homem que tem um coração puro, um homem que tem um coração ajudador. Ele construiu um legado ao longo da vida. E quando nós construímos um legado, nós precisamos entender como construir esse legado. Como ser um homem e uma mulher de legado. Como construir isso ao longo da vida para que as gerações elas venham a ser tocadas, elas venham a ser transformadas. Nós somos seres chamados segundo o coração de Deus, seres que vão levar o Evangelho e continuar um legado que Cristo deixou para nós. O que vem na sua cabeça, o que vem na sua mente, o que é o legado? Será que nós temos construído esse legado? Mas antes de nós começarmos a construir, nós precisamos entender o que é o legado. E o que não é um legado. Eu começo a falar para vocês que legado ela não é uma herança. Mesmo que o homem, o ser, a mulher, o homem de legado, eles deixam heranças. Eles deixam condições financeiras. Eles deixam heranças espirituais. Mas a herança não é um legado. Ela faz parte do legado, mas ela não é um legado. Legado não é uma memória. Eu tenho memórias dos meus avós. Eu tenho memórias de pessoas próximas que me deixaram exemplos de vida, uma memória feliz. Mas memórias não é um legado. Mesmo que um ser de legado, ele deixa memórias. Mas memórias não é um legado. Legado não é um sobrenome, um nome que você carrega. Muitas das pessoas a gente fala que o legado é a gente ser como Cristo, a gente levar o legado que Cristo deixou. Então a autoridade de Cristo que está sobre a nossa vida, em nome de Cristo, nós carregamos pequenos cristões, pequenos cristos.
Mas ter esse nome ou usar o nome de Cristo não te deixa ser um homem e uma mulher de legado. Ou o próprio exemplo que eu estou dando sobre o Silvio Santos. Os filhos, a família carrega o sobrenome. Mas por eles carregar não quer dizer que eles vão construir o mesmo legado da continuidade, porque carrega aquele nome. Nome não tem a ver com legado. Legado não é viver construindo algo para alguém, construindo um império, construindo uma casa, construindo algo para deixar para os seus filhos, para a sua família. Legado não tem a ver com aquilo que você constrói, mesmo que a pessoa de legado constrói e deixa impérios, deixa coisas. Pessoas que têm um legado não vivem focado em construir. Legado não é inspiração. Mesmo que as pessoas se inspirem em uma pessoa de legado, ser uma pessoa de legado não é inspiração. Mas a pessoa de legado, ela carrega tudo isso que eu falei. Ela carrega dentro dela. Ela não vive focada em deixar herança. Ela não vive focada em deixar e construir algo para alguém. Ela não vive focada em ser inspiração. Isso faz parte do ser de legado. Mas não é o legado. Legado não é você construir uma história de vida. Legado não é você deixar as coisas que você fez, as coisas boas, ruins, tudo aquilo que você fez, deixar aquela história e as pessoas continuarem falando sobre a sua vida, falando a sua história e passando por gerações e gerações. É apenas histórias ou contos. Mesmo que a pessoa de legado, ela deixe uma história, ela deixe uma caminhada, mas ao longo da história, as pessoas vão ser transformadas através daquela vida, daquela história. Muitos de nós acham que para deixar um legado, eu preciso construir história, eu preciso construir uma fonte, eu preciso construir um império, eu preciso construir e deixar algo para as próximas gerações. Isso faz parte de uma pessoa de legado, mas não é o foco do legado. O que é o legado então, Roger? Legado é alguém que entende que a vida não tem a ver com ele. Legado é a pessoa entender quem ele se tornou em Cristo Jesus. Porque nós somos espelhos, a imagem e semelhança de um Deus vivo. Nós carregamos o legado de Cristo em nós. Então, um ser de legado, ele não é alguém que entende que a vida é sobre ele. Mas ele entende que a vida é uma construção de Cristo em nós. Legado é descobrir o sentido da vida, que é um amor, uma decisão de viver, não para o que sentimos, mas viver para o que fomos criados. Olha só, não é viver para o que sentimos, mas é viver para o que fomos criados. Legado é você passar em terra seca. E aquela seca se produzir em terra vivas e produzir frutos. Legado é onde você passar, tudo se torna próspero. E prosperidade aqui não tem a ver com a financeira. Mas prosperidade tem a ver com o ambiente em que você está. Tudo se torna um ambiente confortável. Mesmo que tenha coisas ruins acontecendo, aquele ambiente se torna próspero. Legado é você honrar as pessoas, indiferentemente do que as pessoas vão agregar em nossas vidas. Porque nós começamos a construir um relacionamento, pessoas, através de pessoas que elas confortam nossos corações, pessoas que então vai levantar o nosso ego, pessoas que vai nos proporcionar algo, então nós começamos a honrar esse tipo de pessoas. E legado não tem a ver com você honrar pessoas porque elas vão nos dar algo em troca. Legado é você honrar aquelas pessoas que mesmo você sem receber algo, mesmo pessoas que vai te dar uma dificuldade, mesmo pessoas que vai te dar trabalho, mas você está honrando a pessoa.
Porque não tem a ver com a gente. Tem a ver com Cristo. Legado é onde o local de morte ele se transforma em vida. Onde nós passamos, aquele lugar onde há morte, as vidas ali começam a entender o sentido da vida. Legado é você sentar à mesa com pessoas e começar a confrontar essas pessoas. E essas pessoas então saírem daquele ambiente com uma decisão de transformação de vida, de mente. Legado é você olhar para gerações à sua volta. Não apenas para a sua família. Pessoas de legado não olham apenas para a sua família. Pessoas de legado olham para as gerações que estão à sua volta. Legado é você deixar heranças espirituais. É você deixar memórias. É você deixar humildade. É você deixar sabedoria. É você deixar caráter. É deixar as pessoas com uma estabilidade emocional forte. Então uma pessoa de caráter não pega esses tópicos e fica focado em viver aquilo, mas ele vive tudo aquilo em um legado. Legado é um ser que entende que ele é como se ele fosse uma fruta, onde as pessoas se alimentam dele. E essa semente que há dentro da fruta começa a entrar em corações das pessoas à sua volta. E essas pessoas gerar esse mesmo fruto. E esse fruto alimentar multidões e gerações. É você entender que não tem a ver com você. Uma pessoa de legado é como se fosse um poço, onde ele é cavado ali profundamente e ele começa a jorrar água. E jamais para de jorrar. Onde vai alimentar, saciar a sede das pessoas que estão à sua volta. Todas as pessoas que passam em volta do poço, elas bebem aquela água, elas se satisfazem daquela água. Mesmo que a pessoa ela não está mais presente em nosso meio, mas o poço, aquilo que foi implantado no coração das pessoas, continua a jorrar. Isso é um ser de legado. Cristo, Jesus, ele foi um homem que criou um legado. Ele foi um homem que deixou um legado para nós continuarmos a viver esse legado. Continuar implantando o reino de Deus. Nessa terra, nessa nação, onde nós colocarmos as plantas dos nossos pés. Cristo, eles têm que resplandecer a luz em nós. Ser como Cristo, se nós identificamos como os cristãos, pequenos Cristo, esse legado que Cristo deixou, nós precisamos carregar e alimentar multidões. Outra pessoa que ela é bem conhecida, Billy Graham. Billy Graham, através das suas ministrações, ele foi conselheiro dos presidentes, de vários presidentes dos Estados Unidos. Ele foi um homem segundo o coração de Deus. Quando ele se converteu ali em uma cruzada evangelística, e o cara que ajudou ele a conhecer a Cristo Jesus, ele fez uma cruzada evangelística, onde tinha milhares de pessoas num estádio. Ali só apenas Billy Graham levantou a sua mão e aceitou a Jesus. Apenas Billy Graham. E aí esse profeta, ele chegou diante de Deus e falou assim, eu fiz tudo esse mover, todo isso, esse ambiente que ele tinha alugado um estádio, e apenas uma pessoa aceitou a Jesus. E essa pessoa foi Billy Graham. Só que essa pessoa não entendeu as multidões e gerações que estavam sobre a mão de Billy Graham. Billy Graham começou a crescer ali, ele foi o único que aceitou a Jesus naquela cruzada evangelística, e ele, através da vida dele, milhões e multidões começaram a ser ganhos para Jesus. Um homem que construiu um legado. Até hoje as ministrações dele, os conselhos dele, os livros dele, tocam pessoas e transformam pessoas. Então uma pessoa de legado não é uma pessoa que constrói coisas, impérios e deixa herança, mas através daquilo que ele construiu, as gerações vão se alimentar daquilo e as pessoas vão ser transformadas. As pessoas vão ser tocadas.
O que nós temos construído para as nossas gerações, para os nossos filhos, o que nós temos implantado no coração das pessoas à nossa volta. Será que as pessoas olham a gente como pessoas de legado? Será que as pessoas olham a gente como? Para que nós sejamos essa fonte que jorra, precisamos entender e construir a partir de nós um homem, uma mulher, a imagem e semelhança de Cristo. E as características desse homem, dessa mulher, ser fortalecido a partir do que a Bíblia nos ensina, a partir de relacionamento com Cristo, a partir de relacionamento com pessoas. Quando nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus, quando nós entendemos a formação do nosso corpo, quando nós entendemos o propósito de vida, nós vamos começar a construir um legado. Nós precisamos caminhar pelo Espírito. Nosso corpo é formado de corpo, alma e espírito. E se nós temos a conexão com os céus através do Espírito, e nós fomos chamados para carregar o legado de Cristo, nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito. E muitos de nós começamos a carregar, ser guiado pelos nossos desejos, pela nossa carne. Muitos de nós começamos a ser guiados pelas dores da alma, de sentimentos. Mas nós precisamos renovar a nossa mente, o nosso coração, e começar a viver essa transformação que há em Cristo Jesus. Se nós não entendermos um propósito de vida, o seu propósito não é gerar riquezas. Seu propósito não é ter uma vida financeira boa, uma vida estável. Quando você começar a entender que legado tem a ver com aquilo que você toca gerações, o seu foco, a sua vida começa a mudar. Os seus propósitos de vida começam a ser diferentes. Porque não tem a ver com quem nós somos, mas tem a ver com quem nós estamos se transformando em Cristo Jesus. Nós já estamos caminhando com Cristo há muito tempo. E qual o legado, o que nós temos implantado do reino na terra? Do reino no coração dos nossos filhos, dos corações das pessoas à nossa volta? Qual o legado que nós temos deixado em Cristo? E quando nós começamos, em Romanos fala para a gente renovar a nossa mente e transformar pela renovação, o nosso corpo ser transformado pela renovação da mente. Todas as vezes que nós viemos à casa do Senhor, nós ouvimos a palavra. Será que a palavra ela tem entrado em nossos corações e cada dia mais ser renovada e transformada? Ou nós viemos, se enchemos aqui e da porta para fora volta a viver da mesma maneira? E para construir esse homem e essa mulher de legado, nós precisamos abrir mão do nosso orgulho, deixar de lado as nossas dores, preocupações, traumas e várias experiências, vários efeitos que o passado nos traz, nós precisamos deixar na cruz. Na série do orgulho, para algumas pessoas, para casais, e para as pessoas que não eram casadas, eu falei, senta com pessoas e começa a escrever aquilo que nós precisamos ser transformados. Qual é o defeito que o outro olha em você? Qual é as coisas que você começa a enxergar que precisa ser transformado? Porque o nosso orgulho ele está tão enraizado que por mais que nós começamos a enxergar o nosso erro, nós sabemos do nosso erro, mas por aquela raiz está ali, profunda, nós não queremos transformações. Nós não queremos tocar na ferida porque vai mexer com o meu eu, com o meu ego. Eu te pergunto, qual é o seu defeito? O que você carrega que precisa ser transformado? Pare e pensa agora.
O que eu carrego que eu preciso ser transformado? Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes isso é uma âncora que está te enraizando em algum lugar, que você não está conseguindo ser gerado, ou você não está conseguindo ser um ser, uma mulher de legado, porque você está enraizado naquilo que talvez você está ali, preso, tanto espiritualmente, como emocionalmente, como o nosso corpo. Qual é o seu defeito? Eu e minha esposa, a gente sempre senta. E ela fala, você precisa melhorar nisso e nisso e tal. E aos poucos eu começo a ouvir e começo a aceitar aquilo. E muitas das vezes no começo eu não aceitava aquilo que ela falava. Por quê? Porque meu orgulho era muito grande. Eu falava, não, você está errada, não é assim, não é assado. Por quê? Porque eu não queria, porque aquilo estava tão profundo em mim, porque eu não enxergava o meu erro. Hoje ela senta, a gente começa a conversar e eu começo a analisar aquilo que ela está falando. Eu falo, por que ela está falando isso para mim? Eu tiro o orgulho do meu lado e começo a entender o ponto de vista que ela está falando para então entrar em meu coração. E muitas raízes estão impedindo nós de criarmos um legado, porque o nosso orgulho está enraizado no nosso coração. Se eu sei qual é o meu erro, se eu sei o que está enraizado em meu coração, por que não transformar o meu coração? É muito mais fácil a gente colocar desculpa às coisas à nossa volta, colocar desculpa em situações, do que nós olharmos para nós mesmos e construir um coração segundo o coração de Deus. E um dos pontos que o homem e a mulher de legado têm, quer dizer, não tem, é o orgulho. Pessoas que carregam um legado e entendem o legado, elas têm o coração aberto a ouvir e a ser transformado por aquilo que talvez precisa ser transformado. Pessoas que carregam um legado são humildes o suficiente de ouvir o que o outro está falando e tentar entender e começar então uma vida de transformação. Como tem sido a construção do legado da sua vida? Como tem sido a construção no seu lar? Uma pessoa de legado, ela não constrói um legado para o seu lar, para a sua família. Ela constrói um legado para as pessoas que estão à sua volta, para gerações. Cristo ele não trouxe apenas um legado para o povo de Israel. Ele trouxe um legado para toda a terra. O legado que Jesus deu, ele não fechou em Israel. O legado que Jesus trouxe, ele abraçou a terra. Nós, como família, muitas das vezes nós queremos cuidar dos nossos filhos, isso é importante. Criar algo para nossos filhos é importante. Porque o legado começa em casa. Mas como tem sido a construção do legado a partir do nosso lar? Primeiro a partir das nossas vidas, depois a partir do nosso lar. Então reflete para as gerações que estão à nossa volta. Será que nós queremos ser pessoas de legado? Porque se nós como cristãos, se nós não entendermos que o legado precisa enraizar em nossos corações, e nós começarmos a viver um legado, nós vamos começar a viver para nós, para nossa família, para os meus filhos. Porque você está aqui, nós estamos cumprindo aqui um ritual de estar adorando a Deus, de estar aqui aprendendo mais de Deus. Mas qual é a construção que nós temos feito? Pessoas que hoje estão aqui, mas não estão servindo mais o corpo de Cristo. Qual o legado? Pessoas que estão aqui e não querem, porque vai tirar os meus afazeres, vai tirar os meus desejos, vai tirar o meu conforto se eu começar a servir a Deus. Uma pessoa de legado, ela abre mão do seu conforto para servir a Deus. Uma pessoa de legado, ela não pensa nela, ela pensa nas gerações. Se você quer viver algo de legado,
Se você quer deixar uma construção, deixar tudo, heranças, memórias, tudo isso a partir do legado que Cristo deixou, saia da sua zona de conforto. Para de querer, eu vou viver a minha vida, quando Jesus voltar, estiver voltando, eu vou servir a Deus, eu vou começar a tomar uma posição. Não. Uma pessoa de legado começa a construir já rápido o legado. A partir do momento que ele começa a construir, aceita Jesus, ali começa então a sua caminhada de legado. Estamos há anos e anos dentro da igreja, mas qual legado que nós temos construído? Qual legado que você tem deixado? Para deixar o legado, precisamos entender quem somos em Cristo. E repassar a imagem e semelhança daquele que nos criou. Legado é a partir de Cristo e não de nós. Legado é a partir de Cristo e não de nós. E ao percorrer dessa série, talvez até final do ano, ou talvez virando o ano, a gente vai continuar essa série. Tem muitas coisas para construir. Uma pessoa de legado, ela deixa muita coisa. Alguns pontos que nós vamos focar para uma pessoa de legado. Ela tem que entender quem ela é em Cristo Jesus. Uma pessoa de legado tem que entender por que ela crê em Cristo Jesus. Uma pessoa de legado, ela tem que entender por que eu preciso gerar fé. Por isso que eu preciso ter fé em Cristo Jesus. Pessoas de legado precisam entender por que eu preciso ter um relacionamento com pessoas. Não com sua família apenas, mas com pessoas. Com igreja. Com seus inimigos. Pessoas de legado abraçam independentemente das pessoas. Por que nós vamos entender também por que a pessoa de legado ela precisa ser humilde? Precisa ser de caráter. Ter mansidão. Isso é uma coisa que eu preciso trabalhar. Mansidão. Uma pessoa de caráter, ela deixa honra, ela honra as pessoas. Uma pessoa de legado é uma pessoa que tem coragem, que tem bondade. Pessoas, ela deixa as heranças, tanto físicas, emocionais, heranças espirituais. Pessoas que deixam memórias. E tudo isso não faz parte de focar apenas nisso. Mas as memórias que eu falei que não são legados, são memórias que você lembra, mas não é transformado. A memória de uma pessoa de legado, as memórias que você tem, você se lembra e essa pessoa ela transforma aquilo, talvez o momento em que você está vivendo. Memórias não tem a ver com lembranças que você lembra, mas memórias de legado tem a ver com a memória que você lembra e você é tocado. Você passa esse mesmo toque para as pessoas. Pessoa de legado, ela precisa ter paz dentro dela. Precisa ser uma pessoa generosa. Uma pessoa que busca prosperidade, não apenas para ela, mas para as gerações. Uma implantação do reino para as gerações. Uma pessoa de legado precisa ter temperança. Precisa deixar inspirações. Precisa buscar sabedoria. E quando nós começamos a aplicar todas essas características, esses pontos, nós vamos começar a ser pessoas de legado. Não é você construir e ser famoso. Não é você ser famoso no TikTok ou ser famoso na internet, não. Porque isso vai e vem. As pessoas que são famosas você não conhece. Muitas das pessoas falam assim, você conhece tal pessoa? Você conhece o Neymar? Todo mundo vai falar, conheço o Neymar. Porque ele é uma pessoa, uma figura famosa. Mas realmente ninguém conhece, apenas aquelas pessoas que estão à sua volta, que têm intimidade com ele, que conhecem o verdadeiro Neymar. Pessoas de legado, ela vai construir essa história. E as pessoas à sua volta vai construir, vai se refletir Cristo nela. E as pessoas à sua volta começam então a conhecer, a ter intimidade com ela.
E esse legado começa a ser implantado no corações das pessoas. Muitos de nós vai poder falar assim: Roger, como eu posso ser uma pessoa de legado? Eu não sou ninguém, sou apenas uma pessoa. Sou apenas um homem e uma mulher tentando cuidar do meu lar, tentando cuidar dos meus filhos. Passo sufoco, passo provas. Como que eu posso construir um legado? Passando por tudo que eu estou vivendo, por tudo que eu estou passando. Eu não tenho tempo, muitas das vezes o trabalho, várias coisas impedem de estar próximo, talvez do meu lar, da minha família. Ou você tem um sentimento, algo dentro de você que te coloca inferior das outras pessoas. Como construir um legado? Quando nós começamos a entender que em Cristo Jesus nós somos uma nova criatura. Nós somos a imagem e semelhança de Cristo. E quando nós começarmos a aplicar essas características que eu falei de uma pessoa de legado em nossas vidas, vai começar no nosso lar. Vai começar dentro de nós essa mudança, esse orgulho, as coisas vão começar a ser transformadas. E você vai começar então a viver algo diferente. Mas existe uma decisão de você abrir mão de você e começar a viver Cristo em nós. Existe uma decisão de que eu vou falar assim, eu vou ser uma pessoa de legado, eu vou continuar o legado de Cristo em minha vida, em minha família, por gerações, e as gerações à minha volta vai viver isso, mas eu preciso me posicionar. Eu preciso tomar posse disso. E não mais viver para mim, para os meus desejos, e começar a viver para Cristo. Indiferentemente de como eu estou vivendo, quem eu sou, eu preciso entender quem eu sou em Cristo Jesus. Quando as gerações começar a ver aquilo que você está implantando no seu lar, como você trata os seus filhos, a sua família, o seu cônjuge, como que está a sua casa, ela começa então as pessoas se espelharem, os seus filhos começam então a se espelhar. E aí o legado começa então a criar ali uma fonte de vida. E para nós começarmos a criar, nós precisamos entender quem somos em Cristo Jesus. Eu te pergunto, para você, quem você é em Cristo Jesus? Faça essa pergunta para você. O que eu sou em Cristo Jesus? O que Ele vê em mim e o que as pessoas veem em nós? Muitas das vezes nós vamos se identificar como intercessores. Muitas das vezes nós vamos se identificar como sacerdote, como servo, como filho. A Bíblia nos dá respaldo para viver isso. Mas muitas das vezes nós vamos começar a nos identificar conforme está o nosso coração, conforme está o ambiente em que nós estamos vivendo. Um exemplo que eu dou: às vezes eu estou orando por tantas pessoas enfermas, orando por mim, por pessoas próximas, e eu começo a me identificar como intercessor. Às vezes eu me identifico como servo porque eu estou servindo a igreja, servindo pessoas. Então o ambiente em que eu estou inserido, muitas das vezes a gente se auto-identifica com aquilo. E sim, você pode ser tudo aquilo que a Bíblia nos deixa ser. Mas existe algo que está dentro de você, que abrange tudo isso e muito mais. Que é Cristo em você. Que é o Espírito Santo em você. Se você começar a entender quem você é em Cristo, as transformações que precisa haver dentro do nosso corpo, começamos a implantar e ser pessoas de legado. Como tem sido a implantação de Cristo Jesus no nosso coração, na nossa família. Em Gênesis 1, 26, está falando assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
que eles dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre terra, sobre todas as coisas que rastejam sobre a terra. Olha só que interessante. Para começar a implantar homens e mulheres de legado, eu preciso entender que eu sou a imagem e semelhança de Cristo. Eu sou a imagem e semelhança daquele que nos criou. A sua formação é uma formação de corpo, alma e espírito. E reparem que aqui está falando que nós vamos dominar sobre os peixes, sobre os animais. Nós não vamos dominar o ser humano. Para ser um ser de legado, nós não vamos dominar pessoas. Porque muitos de nós querem controlar pessoas, controlar a nossa família. Às vezes nós se transformamos em uma pessoa controladora. Uma pessoa precisa tomar cuidado, porque nós não fomos chamados para controlar nem dominar pessoas, nem a sua família. Nós somos pessoas para amar e não controlar. Aqui, quando a formação do ser humano aqui, quando Deus fala para criar a imagem e semelhança, Deus aqui em Gênesis, ele é chamado de Elohim. Então nós começamos a ser criado a imagem e semelhança de Elohim. Elohim quer dizer um substantivo, como um plural que indica pluralidade de pessoas ou de personalidade. Ou seja, Deus é um ser pessoal que vai fazer seres pessoais de personalidades diferentes. Isso significa o Elohim. Somos criados à imagem e semelhança de Elohim. São pessoas diferentes. São pessoas de personalidades diferentes. É uma pluralidade de pessoas. Por isso que nem todo mundo é igual. Porque vamos parar para pensar, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, por que não um ser tudo igual? Mas se nós pegarmos aqui no original, nós vamos entender que a pluralidade que há em Elohim, ele se estabeleceu sobre a nação. Por isso que somos pessoas diferentes umas das outras. E o que significa ser um ser pessoal? De personalidades, estilos diferentes. E ser a imagem e semelhança de Elohim. O que Elohim carregava? Elohim carregava mente, inteligência, capacidade de relacionar, capacidade de raciocinar, de entender, de ter sentimentos. Isso são as marcas da imagem e semelhança de Deus em nós. Diferentemente dos animais que têm instintos. Temos o livre-arbítrio, o poder de decisão. Por isso que Deus ele conduz conforme o seu relacionamento e não conforme os seus desejos. O nosso cérebro ele é tão poderoso. É o local mais complexo do mundo. O nosso cérebro ele tem 80 milhões de neurônios. E cada neurônio tem ramificações de 10 a 100 mil interligados. O nosso cérebro ele tem 1 quadrilhão de ligações. Isso tudo é imagem e semelhança de Cristo. Essas ramificações, esses neurônios, tudo que está dentro de nós é imagem e semelhança de Cristo. E para construirmos um legado, vamos ter que usar o nosso corpo, a nossa mente, tudo que se move dentro de nós, tudo que nós carregamos, é como se fosse Deus sendo refletido através de nós. Uma pessoa de legado precisa usar o nosso corpo para construir o legado, para refletir Cristo em nós. E eu pergunto para vocês, quando você usa o seu corpo, as suas atitudes, a sua vida, o que as pessoas veem em você? Será que as pessoas veem uma pessoa de legado? Será que as pessoas veem Cristo em nós? Como tem sido a utilização do nosso corpo?
Nós também somos formados pela alma. A alma é onde carrega, está alocado os nossos sentimentos, as nossas emoções. E como eu uso isso, Roger, para implantar, ser uma pessoa de legado? Primeiramente, amar os nossos inimigos. Usar os nossos sentimentos, usar as nossas emoções para implantar um ser de legado. E o primeiro passo é amar os nossos inimigos. Quando uma pessoa vê pessoas, tem pessoas que às vezes a gente ajuda e as pessoas às vezes de fora falam: nossa, mas aquela pessoa fez isso com vocês, ainda vocês estão ajudando? Sim. Indiferentemente do que as pessoas vão fazer para mim, eu preciso amar aquelas pessoas. Eu preciso estar próximo. Indiferentemente, talvez, da pessoa ter pisado no meu calo, na minha ferida, eu preciso amar. E quando as pessoas olharem para mim, elas vão ver um ser de legado, vão refletir Cristo em mim, em nós. E uma pessoa espiritual. Como ser uma pessoa espiritual? É começar a ter relacionamento com Cristo. É através da sua vida você orar, as pessoas ser curadas. É através da sua vida você levar uma palavra, levar a pregar para ela, entender que ela precisa conhecer esse ser, que é Cristo Jesus. Quando você começarem, não mostrar ser apenas espiritual, mas começar a implantar o reino de Deus no coração das pessoas. Então, para nós construirmos esse ser de legado, precisamos começar, então, a trabalhar no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. E refletir Cristo em nós, através daquilo que nós vamos fazer. Será que nós temos refletido Cristo em nós? Ou será que nós somos aquelas pessoas que têm afastado pessoas de nós? Em vez de pessoas de legado, ela não afasta a pessoa, ela abraça pessoas. Muitas das vezes as pessoas se afastam de nós, muitas das vezes nós se afastamos de pessoas. Pessoas de legado não faz isso. Pessoas de legado traz para perto. Pessoas de legado ama as pessoas. Pessoas de legado não vivem numa bolha, apenas na sua família, apenas nas pessoas que te trazem benefício. Pessoas de legado constroem um ambiente onde vai receber milhares e milhares de pessoas. Não foque apenas em construir algo para quem você gosta. Comece a construir algo, amar as pessoas, aquelas que te fazem mal. Amém? Se vocês querem construir, ao longo dessa série a gente vai estar falando os outros pontos, mas se você quer começar a construir, comece a abrir mão do seu orgulho, comece a entender que você é filho de Deus, que você precisa carregar o legado de Cristo para as próximas gerações e para as gerações à sua volta. Comece a entender que você precisa se encher do Espírito Santo, renovar a nossa mente, os nossos sentimentos, a nossa alma precisa então ser carregados na cruz de Cristo, para que então nós começamos a viver algo novo. Até quando nós vamos começar e continuar vivendo como estamos? Pessoas antigamente cantavam, louvavam, serviam ao Senhor. Pessoas estavam servindo a casa do Senhor, mas hoje estão paradas. Pessoas estão paradas porque qual é o motivo de nós estarmos parados? Você não precisa estar aqui na frente, cantando, adorando, mas o que você tem implantado nos corações das gerações? Eu poderia muito menos estar numa célula, numa GC, fazendo uma visita, estar ali cantando, adorando ao Rei para aquelas pessoas, fazendo chá, fazendo algo, trazendo as pessoas para perto e começar a implantar o reino de Deus. É muito mais fácil a gente ir e apenas servir, apenas estar recebendo, mas o servir é muito difícil.
O Hiro e a Érica foi pro acampamento esse feriado, e ela estava falando para mim que é muito mais fácil apenas ir participar do que trabalhar. Eles trabalharam. E é muito mais fácil a gente vir para a igreja se encher e voltar ali cheio do Espírito e viver uma vida. Nossa, eu sou um ser espiritual, eu estou acreditando em Cristo Jesus, mas como está o seu corpo e a sua alma? Um ser de legado, ele não vive apenas o espiritual. Um ser de legado, ele começa a viver o seu corpo e a sua alma baseado em Cristo, refletindo Cristo. Não é porque eu estou aqui à frente que eu prego, que eu oro, que eu apenas preciso viver isso e quero me mostrar um ser espiritual. Não, vamos no meu lar, vamos sair comigo, vamos conhecer quem eu sou. Eu preciso refletir Cristo no meu corpo, na minha alma. Não apenas aqui falar, não apenas orar e refletir Deus através do espiritual, mas nós somos formados de corpo, alma e espírito. E se nós não entendermos que nós precisamos ser guiados pelo Espírito, e o Espírito vai transformar, renovar a nossa mente e a nossa alma, nós apenas vamos receber a Cristo como Senhor e Salvador e continuar na mesma. Existe um propósito, um legado para a sua vida. Mas se você não entender, se posicionar e começar então a abrir mão de certas coisas, começar então a se posicionar, você não vai deixar, nós não vamos deixar legado. Porque nós estamos baseados em construir algo que Deus não chamou nós para construirmos. Se você quer construir um legado, começa a pedir para Deus o que eu preciso abrir mão. Começa a pedir para Deus o que eu preciso me posicionar. Qual é o defeito, o orgulho dentro de mim que precisa ser transformado, que precisa ser quebrado. E só Ele pode fazer isso acontecer. Mas por talvez mexer naquela ferida é muito difícil. Mas é só Ele. É só Ele. Comece a entregar a Ele, comece a orar, a profetizar na sua vida. Fala, Deus, eu preciso mudar isso. Para mim começar a mudar algo dentro de mim, os meus sentimentos, eu precisei começar. Foi 6 meses para mim começar a entender o meu erro. Foi 6 meses, eu falei aqui, tive o meu testemunho, eu vou contar de novo. Eu era uma pessoa que eu acreditava nas minhas próprias mentiras. Eu contava uma história aqui e ali, eu continuava essa história e eu acreditava nessas próprias mentiras. Eu era um ser bem complicado, a ponto de eu ser confrontado por uma mentira que eu falei aqui e aqui. Eu falei a mesma mentira, mas era diferente. E aí meu irmão chegou e falou assim, por que você está mentindo? Isso é a verdade? Eu falei, não, isso é a verdade. Eu comecei a se iludir e eu começava a criar que aquela mentira era uma verdade. Até um ponto que eu comecei a me posicionar e falei, Deus, eu preciso de uma transformação. Porque essa mentira está me fazendo mal, está fazendo o meu cérebro acreditar nisso. E aí então eu comecei a buscar a Deus e Deus me deu uma revelação de quando eu era infância e era criança. E ali quando eu era criança, então, meus pais não tinham condições financeiras de comprar materiais. E ali eu começava então a estudar com materiais das crianças que já tinham estudado. Lápis era pequenininho, borracha usada, caderno amarelo. Ou às vezes minha mãe arrancava as folhas que as crianças usavam e começava a me dar só as folhas brancas. E eu chegava para estudar ali, às vezes na sacolinha. Não tinha bolsa, era uma sacolinha. Entrava ali, as professoras, as crianças começavam a tirar sarro. Começavam então a falar muita coisa. E aquilo ali eu começava a justificar. Eu começava a inventar. Eu comecei então a inventar coisas, por quê? Porque eu sofri algo que machucou. E eu não lembrava disso. A ponto de eu começar a buscar a Deus e Deus me dar essa revelação do que tudo que eu tinha passado. E esse processo durou 6 meses até eu começar a perdoar as crianças, começar a perdoar os professores que tiravam sarro. Eu ia fazer as orações, aquelas palavras que eles lançavam contra mim, que tiravam sarro, eu não conseguia falar. E estava no meu subconsciente, travava a minha vida. Travava, eu não conseguia. E foi um processo de 6 anos até começar a perdoar aquelas pessoas e destravar isso em minha vida. Então existem coisas que nós carregamos
que nós precisamos entender em Cristo Jesus. Ele vai mostrar aquilo que precisa ser transformado. Uma pessoa de legado, ela precisa então carregar, ser a imagem e semelhança de Cristo, usar todas as armas que há em nós, que são o corpo, alma e espírito em Cristo Jesus. E se há algo em você, que você sabe que precisa ser transformado, talvez algo que está dentro de você, que você sabe que precisa tomar uma posição, ou algo que está em você, que você sabe que ali vai te fazer levar para baixo e não ser um ser de legado, comece a entregar para Deus. Eu quero que você se coloque em pé. Vamos fazer uma oração. Você que quiser ajoelhar, quiser ficar sentado, não tem problema. Mas você que sabe aquilo que você precisa mudar, aquilo que está dentro de vocês que te impede de se relacionar, aquilo que está dentro de você que impede de ser um homem ou uma mulher de legado, aquilo que está dentro de você que talvez te impede de ser a imagem e semelhança de Cristo, comece a entregar a Deus agora nessa manhã. É só você e Deus. E se é algo que você não entende, você não sabe de onde que veio, pede revelação para Ele que Ele vai mostrar. Talvez é um perdão, uma cura que está dentro de nós, que precisa ali então ser perdoado. Comece a falar, Deus, eu quero ser uma pessoa de legado, mas eu sei que eu preciso abrir mão disso. Comece a refletir Deus em você através do Espírito agora. O Espírito Santo de Deus, ó Pai, está aqui a tua igreja, ó Pai. Está aqui, Senhor, homens e mulheres, ó Pai, que estão, Senhor, talvez com um legado parado, que estão com o seu chamado parado, ó Pai, que estão, Senhor, com seus objetivos, sonhos, ó Pai, mortos, ó Pai. Mas nessa manhã, Senhor, ó Pai, eu venho profetizar, Senhor, sobre a sua igreja, ó Pai, para o Senhor trazer, Senhor, memórias, trazer sonhos, trazer objetivos, Senhor. Venha trazer, Senhor, e venha levantar esses homens e essas mulheres de legado, ó Pai, que as pessoas, as multidões, ó Pai, vão conhecer, vão saber aquilo que o Senhor chamou eles para viver, ó Pai, e não mais viver para nós, e não mais viver por aquilo que nós sentimos, mas começar a viver por aquilo que Deus nos chamou a ser, ó Pai. Desperta, Senhor, essa igreja, ó Pai, desperta cada um de nós, ó Pai, a sermos, ó Pai, pessoas, a serem homens e mulheres segundo o seu coração, a ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus em nós, ó Pai, através do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo, ó Pai, e não mais, ó Pai, refletir, ó Pai, aquilo que não é do Senhor em nós, ó Pai, mas que as pessoas, ó Pai, vão ver, ó Pai, como fonte de águas vivas, ó Pai, como fonte que vai jorrar para a eternidade, como fonte que vai jorrar para nações, como fonte que vai jorrar para multidões, para a nossa família, ó Pai, e as ali, Senhor, através das nossas vidas como homens e mulheres de legado, ó Pai, nós vamos renovar, nós vamos se posicionar novamente, ó Pai, como seres espirituais, como seres que vai adorar, que vai implantar o reino dos céus nessa nação, aonde nós estivermos, ó Pai, que a planta dos nossos pés ali, Senhor, vai ser como raízes, vai ser como fonte, ó Pai, que aonde nós passarmos, as pessoas vão entender o chamado, vai entender o propósito, ó Pai, aquilo que o Senhor nos chamou a ser, ó Pai, e tudo aquilo, Senhor, que talvez o nosso coração está preso, talvez um pecado, talvez, Senhor, algo do passado que está implantado, talvez a mentira, talvez o engano, Senhor, aquilo que está implantado em nossos corações, ó Pai, vai caindo por terra agora, ó Pai, e que o Senhor venha trazer revelações dos céus aos corações, ó Pai, através, Senhor, de sonhos, ó Pai, através, Senhor, da Tua palavra, através do espiritual, Senhor, que pessoas aqui, Senhor, ao longo da semana, ó Pai, venham sonhar, que pessoas aqui ao longo da semana venham ter sonhos de revelações daquilo que precisa ser implantado nos corações, daquilo que precisa, Senhor, mudar, ó Pai. Ô Espírito Santo de Deus, ó Pai, venha renovando, venha fortalecendo, ó Pai, cada um de nós, ó Pai. Venha ativar novamente, Senhor. Venha ativar o legado que talvez está morto. Venha ativar o legado que talvez está parado, ó Pai. E venha, Senhor, ativar o legado, Senhor, que muitas das vezes nós não entendemos como propósito, ó Pai, de vida, ó Pai. E que nós íamos ter um coração, ó Pai, relacional.
indiferentemente do que a pessoa fez, do que a pessoa faz, mas nosso orgulho ficar de lado e nós começarmos a se relacionar com pessoas. Porque a pessoa de legado, ela se relaciona. Pessoa de legado, ela implanta em todas as gerações, em multidões, indiferentemente do quem elas são, mas independente de quem elas são, eu entendo quem eu sou em Cristo Jesus. E eu sou uma nova criatura, um ser semelhante a Cristo Jesus, ó Pai. E que isso venha habitar, venha resplandecer em nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai.